Muitos gostam de uma boa fofoca, mas ninguém suporta conviver com um fofoqueiro. Sim, esse é o terceiro princípio, o das palavras, do livro Tiago Brunet, Princípios Milenares. Eu falei para vocês que eu ia fazer, né, enfim, todo o resumo desse livro que realmente impactou muito a minha vida, minha visão de vida, e eu tô aqui para cumprir a minha promessa. Aos poucos eu vou liberando para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Esther Lopes, estou no YouTube já há algum tempo, gravando sobre diversos assuntos. Ano passado eu retomei falando um pouco de desenvolvimento pessoal, transformação interna também, para plantar uma sementinha aí. Estou em fase de transformação e quero compartilhar com vocês essa minha fase e meu processo. É interessante porque ele começa essa parte, né, esse capítulo do livro, falando que a maior guerra da história não foi a Segunda Guerra Mundial. Ele fala, não foi os ataques do Vikings ou as conquistas de Alexandre o Grande. Ele fala que a maior guerra da história não foi usada armas, ela foi de palavras, né? Que foi a guerra espiritual ali no deserto, né? Ali da Judéia, entre Jesus Cristo e Satanás. Então é muito interessante isso para a gente entender o quanto as palavras têm poder, né? E ela pode amaldiçoar ou abençoar a sua vida. E ele até fala uma questão aqui que eu acho muito bacana. Sua felicidade pode estar na ponta da sua língua. Eu acredito nisso. Você acredita? Palavras podem ser construtoras e destruidoras. Eu nunca parei para pensar e analisar sobre isso, mas depois que eu comecei a refletir, né, e até falar que eu faço a técnica de palavra de afirmação todos os dias, eu entendo quanto a boca fala do que o coração tá cheio. E quanto mais você reclama, mais realmente você tá ali reclamando pro universo coisas ruins. E é interessante a gente falar sobre isso, porque vocês já fizeram esse exercício? E um exemplo, se você começa a... Eu falo muito de, às vezes, de marido, de situação que você vive em casa. Se você tá numa roda que todo mundo começa a falar mal do marido e você começa a falar mal do seu marido também, parece que os defeitos dele começam a ser mais evidenciado. Não sei quem já passou por isso. Deixa aqui, enfim. Porque algumas pessoas, né, que eu já tive contato, que eu reparo que fala mal do marido, sempre questiona e fala os defeitos, as coisas. Quanto mais mal você fala, mais o que você alimenta cresce, né? Como eu sempre digo, quanto mais mal você fala, mais forte vai ficar o defeito. Deixa eu chegar mais pertinho de vocês. Mais forte vai ficar o defeito ali da pessoa, né? Que você tá convivendo, mais vai ser evidenciado. E é triste isso quando você não entende que você tem autoridade e que a autoridade sim está na sua boca, né? A gente sempre fala a mesma boca, né? Que, como eu já falei, que é usada para amaldiçoar, pode ser usada para abençoar. Lá atrás, a gente não tinha muito esse conhecimento, né? Quem estudava palavras de afirmação, que a boca fala que o coração tá cheio. Às vezes a gente fazia até um entendimento errado da Bíblia, porque na Bíblia sempre, opa, deixa eu arrumar aqui, na Bíblia sempre foi levantar essa questão, a gente que nunca deu a devida importância, mas lá atrás os pais não tinha, né, essa questão de, xingar filho de burro, você é inútil, quando você crescer você não vai ser nada. E cada vez mais você começa a entender o quanto isso é importante. Eu tava ouvindo um podcast do Paulo Vieira e da esposa dele, e eles começam a falar, tem um caso de um menino específico, que parece que esse menino, ele era andarilho, ele, né, enfim, era usuário de drogas, e as pessoas xingavam esse menino, deixavam ele largado na rua, ele apanhava, e todo mundo falando mal desse menino. E aí a avó dele pegava um manto e ia lá e falava, ô menino, você é abençoado, você é um menino de Deus, você vai ser próspero, você vai ser transformador de vidas, né? A mão de Deus está sobre você, a avó dele recolhia. Passava um mês depois, ela até usa o nome do menino agora, mas eu não vou lembrar. Ele era linchado, jogado na rua, porque às vezes, né, enfim, usuário de droga, doente, enfim. Bem difícil a situação, a avó vinha atrás dele, colocava o manto, falava, você é abençoado, você é guerreiro, você é filho de Deus, e levava ele pra dentro de casa. Um mês depois tudo acontecia de novo, e a avó sempre ia lá com o manto e falava, você é abençoado, você é próspero, você é filho de Deus, você vai vencer na sua vida. O que aconteceu? E esse menino vai em um evento deles, transformado em um outro ser humano. Porque assim, é engraçado isso, né? E até em pauta que eu lembrei do Thiago Brunet, que ele tava ali fazendo uma live e ele falando do poder das palavras. Não, porque as palavras têm poder, você tem
quando profetizar coisas boas na sua vida, a pessoa pega e fala assim, eu não acredito nisso não. Eu acho que isso não tem relevância, entendeu? Não tem relevância. Você tá mentindo, digamos assim, não acredita. Ele falou assim, tá bom, você não acredita? Não tá. A partir de hoje, você, né, você vai ser miserável, você não vai ter nada. Ele começa a falar coisas ruins. A pessoa fala, não vem falar. Você falou que eu não acredito. Se você falou que não acredita, que diferença que faz? Se eu usar pra exaltar a sua vida ou pra amaldiçoar, não vai fazer diferença nenhuma, você não acredita? Olha isso. Gente, como eu já falei outras vezes, não existia casa antes. Foi tudo na imaginação da pessoa e isso aqui existe hoje, celular, tudo, sabe? Então, por isso que realmente, né, até entrando no assunto, a gente tem que profetizar coisas boas na nossa vida. Esses dias eu tava lá no meu trabalho e as meninas estavam falando, porque a Esther é doida, que acorda cedo pra fazer isso e aquilo. Eu falo, gente, se eu não profetizar coisas boas na minha vida, quem vai profetizar? Eu tenho que falar que eu acredito que sim, que vai ser prosperidade, que é bênção, que é vida de abundância, né? Que é coisas boas, que é amor, que é caridade. Nós temos que falar, sabe? E é importante isso. Se você tá meio que, não sei se vou, não sei se não vou, começa a falar isso também no meio da sua família, no meio das crianças que moram com você, para desde pequena elas não criar o hábito de reclamar, até de falar mal dos outros também. Tem até um vídeo que eu tava vendo que uma colega me mandou para mim, um Reels, que a filha começa a meter o pau ali, né? Falando mal de uma amiguinha na escola. Falando, olha lá, você viu o tênis dela? Olha o cabelo, que cabelo ridículo. Ai, dá risada. Beleza, aí chega em casa a mãe. Só falando coisa ruim, vendo gente na televisão e falando um monte. Olha aquela artista, olha que ridícula. Vamos ser bom exemplo, tá? O mundo, infelizmente, tá cheio de... Opa, caiu minha luz aqui. O mundo tá cheio de exemplo ruim. O mundo tá cheio de exemplo ruim. Vamos ser exemplo positivo, vamos falar coisa boa. Outra coisa bacana aqui, que ele fala, né, ó. Cadê aqui? Pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Ele fala sobre a questão da gente, né? Aqui, ó, a língua tem poder de vida e de morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Provérbios 18, 21. É muito interessante isso, porque essa questão do a boca fala do que o coração tá cheio, tá em Mateus 12, 34. Não tinha noção. E é bacana isso, porque você vai desconstruindo, ó. Sua felicidade pode estar na ponta da sua língua, como eu já falei. Sua vida pode ser repleta de paz e prosperidade, ou de conflitos e desgosto, a depender de como você usa as palavras. Nossa, isso daqui é pra encerrar. Palavras certas, ditas no tom errado, podem destruir toda a construção. Falando um pouco também de comunicação e linguagem, eu acredito que a gente pode falar tudo, como já tem vários vídeos meus sobre isso. A gente pode falar tudo o que a gente quiser, desde que a gente saiba como falar. É bacana isso, né? E é bacana compartilhar com vocês também. Aconteceu isso, inclusive, numa reunião de trabalho. Eu precisava ali levantar uma questão com a nossa chefe, né? E ali eu precisava usar uma abordagem que eu não sabia como eu ia chegar naquele determinado assunto, mas eu consegui falar de uma forma que não se tornou afrontiva, digamos assim, que eu não quis um confronto. E foi tão bom, fiquei tão feliz, porque depois no final da reunião, até tanto eu conversei com ela quanto com as outras pessoas que estavam, e falou, nossa, você conseguiu utilizar de uma abordagem sem ferir a essência da pessoa, mas sim como feedback de que precisa ser melhorado e que talvez a gente precise também, né, ajudar nessa construção, né, de como uma via de mão dupla para melhorar o todo, mas você conseguiu utilizar de uma abordagem sem precisar ser afrontiva e de fato pra gente focar no problema. Eu fiquei muito feliz com isso, porque pra mim também é um desafio. Eu nunca fui boa com as palavras, na forma de me comunicar, me expressar, né? Eu sou um pouco como meu pai, que ele realmente é mais assim, né? Com as palavras um pouco, digamos assim, grosso. Eu sempre fui uma pessoa grossa, eu tô em constante desconstrução desse ser, digamos assim, para ser uma pessoa mais agradável, né? Uma pessoa mais agradável, uma pessoa que as pessoas gostam de conversar, que gostam de falar. Então, não é fácil, porque é você mudando internamente, né, assim, sua cabeça. E às vezes você pode falar, não quero nem saber, eu sou grossa mesmo, pra quê? Gente, eu li um livro, que eu não lembro qual é agora, mas ele falava assim, não perca a oportunidade de ser legal, sabe? Não perca a oportunidade de ser legal.
Eu sei que, vai ter gente que vai falar, né? Mas eu não tô nem aí, eu sou grossa mesmo, eu quero que se lasque. Tá bom. Só que o que vai, volta. A gente tem que ficar tranquilo. Você pode fazer o que você quiser. E tá tudo bem, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que ter a plena consciência de que tudo que vai, volta. Da mesma forma que você às vezes ataca, você é grossa, você tem que entender que outra pessoa pode ser com você e não se sinta tão ofendida, tá? E na verdade, assim, mas às vezes mesmo você sendo legal, as pessoas são grossas com você. É verdade. Mas uma dica aqui, quando você começa a entender, como que eu começo a entender, eu não fico magoadinha com mimimi, eu tô entrando até assunto de outro vídeo. Eu sempre penso que a pessoa não tá fazendo por intenção. É praxe isso pra mim. E quando eu aderi isso pra mim, podem falar que foi, não fico chateada, não fico magoada, não nem. Porque eu nunca acho que a pessoa tá fazendo mal pra me atacar. Mas esse é ser trouxa, eu não acho. Eu acho que isso é você não sofrer, você ser madura. Tá? Porque a partir do momento que eu acho que tudo que estão fazendo é contra mim, pra quê? Eu vou pegar uma carga que não é minha, porque também eu não vou ter poder resolutivo sobre aquilo, se a outra pessoa está fazendo ou não. Eu vou esquentar minha cabeça à toa. E aí? Então, tudo que eu penso, tanto questão de matrimônio, quanto de amizades, quanto de trabalho, quanto de família, tudo eu penso. A pessoa fez o melhor que ela podia. E quando você começa a entender isso, vira uma chavinha na cabeça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo um pouquinho. Princípios da palavra. Gente, vocês têm que ler esse livro, porque eu tô apaixonada nele. Enfim, princípio da palavra. Leiam, depois me fala certinho, tá bom? O link vai estar aqui embaixo do livro. Um beijo enorme e tchau!